Fala pessoal, aqui é o professor André Locatelli com mais um tema de aula super interessante para vocês no dia de hoje. Hoje eu vou contar o segredo das empresas que mais lucram. Quais são os segredos dessas empresas? Então fica comigo até o final do vídeo para você aprender o que nesse vídeo. Primeiro, eu vou te dar o problema que você tem que tirar o olho. Vou te dar também o verdadeiro foco que você precisa olhar. Eu vou te dar 5 estratégias mágicas para você aplicar dentro do seu negócio. Então vamos para a aula, que é o que interessa para a gente. Pessoal, as empresas que mais lucram, nós temos que pensar em algumas situações. A primeira situação que eu quero falar para vocês é o problema que nós temos. Primeiro, você tem que tirar da sua cabeça e desmistificar duas coisas. O quê? O mito do faturamento. O que é o mito do faturamento? O empresário, geralmente o empreendedor, ele tem na cabeça dele que nós temos que ter um faturamento exageradamente alto, certo? Vamos falar assim, muito alto, para você fazer um giro de estoque muito grande, para você ganhar muito dinheiro. Nem sempre isso é verdade, nem sempre isso é aplicável no seu negócio. Por exemplo, não adianta nada você faturar 2, 3 milhões de reais, sendo que o seu custo está ali bem encostado na sua receita bruta de vendas, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso daqui, com as empresas que giram muito dinheiro. Se a sua empresa está só girando dinheiro e não está sobrando para você uma margem de lucro sustentável para o seu negócio, que faça o seu negócio crescer de forma sólida. Então você tem que estar muito atento a esse ponto aí, tá? Se você está fazendo um faturamento muito alto e não está te sobrando o lucro que você deseja. Esse é o grande problema. Bom, qual que deve ser o nosso verdadeiro foco quando nós falamos nesse tipo de situação? Primeiro, qual que é o poder da sua margem, né? Qual que é o poder da sua margem de lucro? Ou seja, o poder da margem de lucro é quando você pega lá, por exemplo, a demonstração do resultado do exercício, você pega a sua receita bruta, vai retirando todos os gastos que você tem, custos, despesa, tributação, essas coisas todas, e no final, lá na sua demonstração, sobra um valor chamado lucro. Ou seja, quanto desse lucro está sobrando perto do que você está investindo dentro do seu negócio. Isso é que você tem que estar atento, né? É o que sobra. É o que sobra mesmo lá na ponta do lápis, lá no final da régua, quando você chega lá no seu lucro líquido e como esse lucro seu ele está sendo construído. E aí eu vou te dar uma coisa aqui muito importante agora, que é o triângulo que eu chamo triângulo amoroso do lucro, certo? Que você tem que olhar para dentro da estrutura da sua empresa. Olha que coisa interessante, cara, isso daqui é uma regra de ouro. Isso aqui você tem que prestar atenção, levar para casa, pensar. Nossa, até quando você for no banheiro você tem que pensar nesse negócio aqui, porque você tem que aplicar isso na sua empresa, certo? Primeiro, você tem que pegar toda a sua estrutura de custo, minimizar, enxugar, certo? Você tem que ver o valor que os seus produtos oferecem para o seu cliente. O valor que eu estou falando não é dinheiro não é preço. É o que o seu produto resolve na vida do seu cliente. Por que ele é importante para o seu cliente, né? E o preço você ajustar de acordo com o mercado no qual você está inserido, para você não perder a competitividade. Então guarda essas 3 regrinhas aí, esses 3 triângulos aí. Por quê? Porque uma margem alta com custo baixo, ela vai ser muito interessante para você. Você vai prosperar o seu negócio se você conseguir minimizar custo, agregar valor e ajustar o preço de acordo com o mercado no qual você está inserido. E agora, pessoal, focando nisso daí, nós temos 5 estratégias aqui que eu costumo chamar de 5 estratégias mágicas, porque elas são muito importantes mesmo. E isso a gente tem que focar nelas para a gente poder compreender e aplicar isso no nosso dia a dia. Primeiro, é a análise do custo por unidade. O que é a análise do custo por unidade? Você tem que fazer dentro do seu negócio e tem que saber quanto custa uma unidade do produto que você vende. Uma unidade do produto que você vende, você tem que saber exatamente quanto que é o custo dessa unidade. Ah, André, mas isso dá muito trabalho, tal, etc e tal. Dá trabalho, não estou falando que empreender é fácil, não estou falando que fazer gestão inteligente de negócios é fácil, gestão financeira de negócios também não é fácil. Tem nada fácil, certo? Mas dá pra gente resolver com uma coisa muito importante chamada conhecimento e dedicação. Ok, pessoal? Então vamos lá. Então você tem que saber o custo exato da sua mercadoria, identificar mesmo como se você fosse
um cirurgião lá, um médico que está fazendo uma cirurgia numa pessoa. Você tem que ser preciso naquilo que você está identificando, não pode deixar muito vago. Então saiba o custo por unidade do seu produto. Uma outra coisa que eu vou falar para vocês, negocie de forma inteligente com o seu fornecedor. O que é negociar com o seu fornecedor de forma inteligente? Você vai negociar os 3 tripézinhos. Assim como lá no preço tem o triângulo amoroso, aqui nos fornecedores também tem o triângulo amoroso da negociação inteligente. É o que? Você vai negociar prazo, volume e preço, é o PVP. O que você vai negociar? Prazo. Quanto mais longo para você, melhor. Volume. Se você precisa comprar um volume mais alto para conseguir um preço melhor. Então, prazo, quanto mais longo, melhor para você. Volume, ajustar o volume que você consegue um preço bacana. E o preço relacionado a esse prazo e a esse volume, que é importante para você, porque é com base no preço, no custo de aquisição, no preço de aquisição da mercadoria para revenda ou das matérias-primas que você vai formular o seu preço de venda para o seu cliente, ok? Então vamos lá, a precificação baseada em valor. Pessoal, isso aqui é o mais importante, é por isso que eu coloquei no meio, certo? Você pode ver que esse item 3.3 ele está no meio dos outros, que ele é o pilar, ele é o hambúrguer, vamos falar assim, do sanduíche, certo? Então você tem que ser muito bom, né? Ou seja, quanto que o seu produto ele resolve problemas do seu cliente? É isso que você tem que entender. Por exemplo, André, eu não estou enxergando isso que eu trabalho com bar. Beleza. Vamos pensar aqui no que seu bar pode agregar de valor para o seu cliente. Você tem estacionamento? Bacana, né? Se não tiver, ele tem que parar na rua. Você tem um ambiente de qualidade para o seu cliente ir com a família? Se não é um ambiente de qualidade, é um ambiente de jogatina, vamos falar assim, as famílias não vão. Né? Então são só alguns exemplos muito genéricos aí sobre um bar. Se você trabalha com bar, com restaurante, você pode pensar também na sua mercearia, como que você vai agregar valor para o seu cliente, né? Por quê? Porque quanto mais valor no seu negócio e no seu produto o seu cliente enxergar, certo? Mais caro você consegue vender esse produto, consequentemente maior a sua margem de lucro. Então não foca só no produto, foca no valor, nos problemas que o seu negócio, no que o seu produto resolve, tá ok? Então vamos lá, outra estratégia, a estratégia 3.4, que é a otimização de processos. O que é a otimização de processos? É você tentar delegar ou automatizar, certo? Certas funções repetitivas ali da sua empresa que te tomam muito tempo e tentar reduzir o desperdício a quase zero. Por que eu não falo desperdício zero? Porque não existe desperdício zero, existe quase zero. Quanto mais você reduzir desperdício dentro do seu negócio, melhor para você, ok? Quanto menos retrabalho você fizer, melhor para você. Quanto menos produto, matéria-prima você jogar fora durante o processo de produção, melhor para você. Então olhe muito para o seu desperdício. Se está tendo até desperdício de energia, de água, às vezes até lá, por exemplo, dentro dos banheiros, como já trabalhei com muitas empresas comerciais, fica lá vazando água daquelas caixas acopladas do vaso sanitário o dia inteiro. Isso é desperdício de água, são coisas simples assim. Tá ok, pessoal? Que você também observa. Vamos lá, uma outra situação aqui. Foco no cliente lucrativo, que é a curva ABC. Pessoal, deixa eu te falar uma coisa. Assim como os produtos, existem produtos A, produtos B e produtos C, existem clientes também que são produtos A, produtos B, existem também clientes que são clientes A, clientes B e clientes C, tá ok? O que é isso que eu quero dizer para vocês? Os clientes e os produtos do grupo A, certo? Eles são mais lucrativos para você, certo? Então você tem que construir, ele vai representar, por exemplo, 20% dos seus produtos e clientes, um exemplo hipotético, tá? E você tem que ter 80% do seu lucro, vamos falar, focado ali, porque são os produtos e os clientes de mais valor que a sua empresa possui. Tá certo? Você está falando para mim, André, e os produtos de alto giro com uma margem mais baixa não são importantes? São! Não estou dizendo que não são importantes, estou dizendo que existem 3 categorias, que na categoria A você vai lucrar mais, porque existem produtos de alto valor e clientes que estão dispostos a pagar por isso, que querem muito valor. Agora também na outra contrapartida do mercado, nós temos os produtos de alto giro, que é 80% da venda da sua empresa, vamos falar assim, e representa aí
20% do seu lucro total lá no final da demonstração do resultado do exercício. São os produtos de alto giro. Mas por que os produtos de alto giro também são importantes? Os produtos de alto giro também são importantes porque eles ajudam ao longo do mês a cobrir quase que o seu custo fixo total, certo? É por isso que existem esses produtos de alta rotatividade, de alto giro nas empresas. E o produto de médio giro e média margem de lucro também, por exemplo, porque tanto esse produto do meio, tanto os clientes que querem valor estão dispostos a pagar mais, quanto os clientes, por exemplo, que estão interessados em um produto mais barato e de rotatividade, os dois compram esse produto do meio aí, certo? Que tem uma margem de lucro média e que tem, por exemplo, um giro médio, vamos falar assim, do seu estoque. Então você tem que dar atenção às 3 categorias de produto e às 3 categorias de cliente, né? Que você pode ter dentro do seu empreendimento. Se você tem essas 3 categorias, né? É isso que você tem que analisar dentro da sua empresa e fazer uma análise muito correta. Pessoal, concluindo esta aula do dia de hoje, eu vou deixar aqui para você um lembrete. Margem para você é o motor da sua empresa, como se fosse o motor de um carro, tá certo? É o motorzinho ali, como se fosse seu coração, certo? Porque é ela que vai aumentar a riqueza da sua empresa. Sem lucro você não aumenta a riqueza. Sem lucro você troca dinheiro. Você troca nota de 100 por nota de 100, nota de 50 por nota de 50 e por aí vai. Você não ganha. Aí você chega no final do mês e fala, nossa Senhor, parece que eu só trabalho e eu não ganho dinheiro. O que está acontecendo? Você não sabe o que está acontecendo. Eu estou contando para você nesse vídeo o que pode estar acontecendo na sua empresa. Então faz o que eu sempre falo para vocês. Adquire conhecimento, aplica o conhecimento, analisa o resultado. Faz isso que eu estou falando para vocês que vai dar bom, vai dar certo na sua empresa, eu tenho certeza disso, porque eu tenho experiência nessa área aí de mais de 20 anos e sempre que aplica, dá certo. Vamos lá, deixar uma mensagem final aqui para você não buscar ser a empresa que mais fatura, mas a empresa que mais lucra, ok? Porque no final das contas, meu irmão, minha irmãzinha, o que vai sobrar é o lucro. É o único dinheiro que importa, é aquele que sobra no seu bolso, certo? Ou seja, eu faturei 100 mil, gastei 40 mil, me sobrou 60 mil no meu bolso. Faturei 100 mil, gastei 99 mil, sobrou só 1.000 no seu bolso. Pessoal, espero que você tenha gostado dessa aula. Compartilhe esse vídeo. Deixe seu like aí, certo? Faz comentários aí para mim também, que me ajuda muito aí a saber o que vocês querem, o que vocês estão pensando. Forte abraço e até a próxima aula.